é que os caras vão jogar uma menina de uma ponte sem ter amarrado a corda. Dia 13 de junho de 2026, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas foi arremessada de 40 metros de altura e, infelizmente, não sobreviveu. Isso é praxe no brasileiro. Então é óbvio, mano, que ninguém nesse porra desse país tá percebendo o que tá fazendo. Uma jovem dedicada, com formação em nutrição esportiva, que cursava educação física e trabalhava como estagiária em uma academia. Planejava se casar nos próximos meses e sonhava muito em ser mãe. Todos esses sonhos foram interrompidos por causa de 3 funcionários que esqueceram de amarrar uma corda em seu corpo. É triste ver aquilo, mas aquilo acontece todos os dias. Seja no balão que pegou fogo, seja pulando paraquedas, seja fazendo bungee jump, no trânsito, dentro dos hospitais, dentro das maternidades, dentro das escolas. São todos os dias. E em toda essa tragédia, a pergunta que não quer calar é: por que isso aconteceu? Alguém, não me recordo quem foi que comentou comigo, falou assim: pô, você viu o caso da menina lá que foi... os caras arremessaram lá da ponte lá e não tinha amarrado a corda? Ou o caso dos helicópteros que bateram no Rio de Janeiro? Eu falei assim, mas isso só é um reflexo da queda da inteligência. Quando existe uma queda na intelectualidade de um país, todo mundo paga. Aquelas capacidades mínimas para exercer uma profissão com segurança, elas já não existem mais. Mas todo caso é esse. E aí a crise da inteligência não é só apresentar para o público, como a direita gosta de fazer, a gente não existe mais uma classe intelectual, os intelectuais morreram, não sei o quê. Isso faz parte do problema. Agora, você tem que mostrar para as pessoas que o reflexo disso, numa particularidade, num recorte da realidade, é que os caras vão jogar uma menina de uma ponte sem ter amarrado a corda. Ou as pessoas acham que esse foi o único ato burro que essa pessoa tomou na vida dela. Mas eles deveriam estar ali para fazer a segurança, porque tem um curso disso. Não adianta, gente. Se você destruir a inteligência da pessoa, não adianta. Isso vai continuar acontecendo. A forma vai continuar acontecendo. O motorista de ônibus que está numa rodovia perigosa no sul do país e está num lugar onde tem diversas curvas e o cara tá dirigindo com o telefone na mão. Não tô criando na minha cabeça, isso aconteceu. Buscar na internet a quantidade de acidentes, você vai descobrir que 90% deles poderiam ser evitados. A queda média do QI brasileiro, como o professor Lavo falou 1 milhão de vezes, isso é o efeito na realidade. E fazer uma coisa bem não significa que você tá sendo bom pro patrão, ou bom pro capitalismo, ou bom pro comunismo. Não, isso faz bem pra você. Se você pode fazer bem uma coisa que demora 5 minutos, não faça bem a mesma coisa que demore 15. Porque tudo e qualquer coisa que você fizer no mundo real, ou fará bem ou fará mal pra você. Eu que já trabalhei em construção de imóveis, carpintaria e também em obra, eu comecei a entender como aquela literatura medieval demonstrava que uma parte do aperfeiçoamento espiritual dos monges estava também incluído o trabalho braçal. E quando você olha o Brasil com essa ascensão desse monte de universidade, com esse bando de gente com diploma, que acha que fazer esse tipo de serviço é um serviço de terceira categoria e não quer fazer, eles não conseguem entender o que eles estão perdendo naquilo que tange aquilo na inteligência. Então é óbvio, mano, que ninguém nesse porra desse país tá percebendo o que tá fazendo. É triste. Eu vi lá os vídeos da menina lá, que ela é até professora de educação física, eu tava estudando na academia lá, você vê a menina de 21 anos. É triste ver aquilo. Mas aquilo acontece todos os dias. Seja no balão que pegou fogo, seja pulando paraquedas, seja fazendo bungee jump, no trânsito, dentro dos hospitais, dentro das maternidades, dentro das escolas. São todos os dias. Por isso que, se o brasileiro quiser, para ele simplesmente sobreviver e sobreviver bem, ele pode ser mais inteligente de qualquer pessoa nesse planeta. Porque você tomar um remédio num posto de saúde, você tem que saber o que você está tomando. Se você é diabético e precisa tomar insulina, aprenda a função da insulina no seu corpo. Porque se você não souber, alguém vai... Se você quer salvar a sua alma, se você quer ser uma pessoa melhor no sentido espiritual / intelectual, vai estudar sozinho. Não dependa de ninguém. Não, de ninguém. De ninguém. Não é só padre, pastor, político, professor. Não dependa de ninguém. Vá você sozinho. Se esse país possui uma salvação,
vai ser da partícula individual pro coletivo. Que também sempre foi assim, né? Não é novidade, mas tô falando aqui no vídeo, né? Que virou, né? Que cada semana é uma coisa pro brasileiro se sentir mal, né? Tudo isso tá subentendido o quê por baixo? O que tá embaixo disso tudo? A burrice do brasileiro. Que não é figura de linguagem. Eu citei lá o negócio do comentário que eu fiz no post do Constantino, né? Que ele coloca lá as pessoas... Por isso que as pessoas não entendem o que eu escrevo. Ele se coloca acima. E no post abaixo, ele faz essa analogia que você citou, que são substâncias diferentes, que ele nem sabe. Mano. Quer ver um exemplo que a gente estava conversando? Nós temos agora, nesse ano, uma eleição, certo? Nós temos, em tese, um candidato da esquerda, denomine como quiser, o Lula, e do outro lado, até agora, nós temos o Flávio Bolsonaro. Quando eu vejo jornalistas que se declaram religiosos ou de direita dizerem que o crime que o Flávio supostamente cometeu lá, que eu nem sei se foi ou não, né? Não pesquisei, do negócio da rachadinha, o negócio do Banco Master, é igual ao monte de coisa que o Lula fez desde da fundação do Foro de São Paulo. Falei assim, como é que você pode igualar duas coisas totalmente diferentes? Só tem duas explicações. Ou você tá ganhando dinheiro pra fazer isso, ou você é muito burro. Porque se você se declara como jornalista, que tem livros escritos, o seu Rodrigo Constantino, e ele faz essa equiparação maluca e quer botar incutir na cabeça das pessoas que quem não enxerga essa equiparação aqui é porque é burro, ou é porque isso, porque é aquilo, você tá vendendo burrice como se fosse inteligência. Fala assim, não dá pra equiparar. Não dá pra você equiparar uma chacina com o furto de um pãozinho de mercado. É o que você tá fazendo. Só que tem um porém. O Rodrigo Constantino, desse exemplo, ele tá numa camada da personalidade muito abaixo de onde ele acha que está. E ele enxerga a coisa, ele enxerga os aspectos da realidade, aquilo que eu estou chamando, aquilo que é dentro de um estudo de lógica, filosofia da linguagem, dentro da realidade chama de referente. O Rodrigo Constantino está colocando o sentimento dele na frente. Isso é praxe no brasileiro. Mas por que a gente tem isso aqui? Porque tem do outro lado o seu Rodrigo Constantino, são substâncias diferentes, mas eu estou usando um exemplo. O Constantino, que ele não está analisando a realidade. Ele está vendo as coisas acontecer, passa pelo filtro do sentimento dele e ele joga pra massa como se fosse uma coisa real. E essa que você tá chamando de são substâncias diferentes, que de fato são, não adianta você explicar isso pra ele, porque ele não gosta do cara. A realidade é só um adereço. Edmundo Russell não tratou desse assunto? O livro do Edmundo Russell, do professor Olavo, também não tratou sobre esse assunto? Tratou. Você acha que esses caras leram isso? Você acha que esses caras estudaram isso? E eu não estudo isso pra ficar fiscalizando ninguém. Eu estudo isso pra mim. Será que eu tô cometendo esse erro quando eu falo de sociedade secreta? Será que eu estou cometendo esse erro quando eu falo de crime organizado? Eu tava vendo um vídeo da Ana Beatriz esses dias, e ela tava num programa lá, e ela tava respondendo perguntas ao vivo, e ela falou assim, olha gente, eu tô vendo as perguntas aqui, só que é o seguinte, vocês não sabem a diferença de inveja para admiração. As pessoas mandavam uma grana lá, Live Pix, alguma coisa pra ela com perguntas, e ela foi vendo, ela chegou e falou, gente, peraí, vocês não sabem a diferença de inveja para admiração. E o brasileiro não sabe mesmo. O sentimento que ele tem perante um terceiro, um jogador de futebol, um escritor, sei lá, qualquer coisa, um cantor, ele não sabe a diferença de inveja para admiração. O QI médio brasileiro tá caindo e tá jogando o Brasil no caos? Está. Você imagina dentro de igreja. O que a pessoa vai confessar pro padre? Não é só a economia. A queda da inteligência pode levar uma das pessoas pro inferno. O cara quer pegar as palavras que ele leu num livro ali, que ele achou bonita, bela, bem colocada, bem escrito, pega a realidade e fica batendo ali, ó. Até caber ali dentro. Por isso que tem muito crítico do professor Olavo. As coisas que parecem que acontecem no dia a dia, que tem a aparência de ser uma ponta solta, ao final não é uma ponta solta. Um acidente dessa menina, acidente do helicóptero, e entre outras merdas que acabam acontecendo, não é uma ponta solta, mano. Quanto mais a gente demorar a entender que no plano individual nós temos que buscar o máximo que conseguirmos
a nos tornarmos pessoas melhores, mais íntegras, mais morais, mais inteligentes. Enquanto a gente não entender isso, no plano individual, essas merdas vão continuar acontecendo.